dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Romanos, capítulo 4, verso 3. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Louvado seja Deus! Estamos estudando a verdade presente em Deuteronômio. O tema desta semana, Aliança Eterna. Hoje, domingo, a aliança e o Evangelho. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco? Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, inscreva-se neste canal, toque o sininho e vai receber notificações. Não se esqueça, ore por este canal que eu também estou orando por você e por sua família. Bem querido, estamos num tema maravilhoso da semana, falando novamente sobre aliança e hoje aliança e evangelho. Normalmente as pessoas fazem diferença entre aliança e o evangelho. Quando falam em aliança, geralmente se referem ao Antigo Testamento. E quando fala em evangelho, se referem ao Novo Testamento. Bem, eu quero dizer a você, meu querido, eu quero dizer a você, minha querida, que Deus não trabalha dessa maneira. Deus trabalha com aliança e com evangelho no Novo e no Velho Testamento. Porque para Deus, tudo que Ele implantou foi em prol da salvação da humanidade. E nós precisamos entender isso. Bem, a Bíblia nos chama a atenção para Abraão. A aliança, a Bíblia, fala muito sobre aliança. E embora a ideia de aliança existisse antes da nação de Israel, as pessoas só se ocupam em falar de aliança com respeito à nação de Israel e sobre o Sinai. Bem, nós já vimos em lições anteriores que houve aliança com Adão, houve aliança com Noé, houve aliança com Abraão, e essa aliança de Abraão passou para os seus descendentes, então veio a aliança no Sinai. Mas já vimos também que Deus faz aliança e renova essas alianças com os profetas depois, e daí em diante chegamos ao Novo Testamento e tem a aliança com Jesus, que é a mesma aliança que foi feita no Éden, porque a aliança de Deus é eterna. E nós precisamos compreender um pouco isso. Bem, primeira coisa que a gente precisa entender é que a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo, a salvação nunca foi por meio da lei. A lei de Deus não veio para salvar ninguém. A lei de Deus não tem esse papel, não tem essa função. Portanto, precisamos entender que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé e pela graça, como também no Novo Testamento e também na atualidade as pessoas são salvas pela fé e pela graça. A lei de Deus não tem esse papel. Bem, se a lei de Deus não tem esse papel, então por que existe a lei de Deus? Bem, a lei de Deus existe para fazer um papel moralizador, para fazer um papel santificador, para apontar as nossas falhas e saber que nós precisamos de um Salvador. É esse o papel da lei de Deus. Então, querido, então, querida, Abraão, ele não foi justificado pelas obras da lei. E ele viveu no tempo do Antigo Testamento. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A palavra imputado quer dizer então que Deus colocou uma capa sobre ele, Deus o cobriu. Deus então transferiu para Abraão. Deus deu a Abraão um certo crédito para a salvação independente de obras. E isso Deus faz com todos nós, porque a única obra que Deus aceita para a salvação, a única obediência à lei que Deus aceita para a salvação é a obra e a obediência de Jesus Cristo. Bom, ficando isso claro, é preciso entender o papel da aliança e o papel do evangelho. Deus, ele fez aliança no passado que era uma espécie de um prenúncio, era uma espécie de um evangelho adiantado e pregado no Antigo Testamento. Vimos na lição de ontem que Deus tem um evangelho eterno. Portanto, o evangelho de Deus começou a ser pregado no Antigo Testamento e é pregado até hoje. E o meio de salvação que podemos alcançar é por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, quando Deus diz que faz nova aliança, em Jeremias 31, verso 33, e diz que escreve a lei na mente e no coração, aí está o papel santificador. E essa aliança ela é repetida lá em Hebreus capítulo 10, verso 15 e 16, fazendo então alusão à aliança do próprio Jesus. Portanto, querido, é tudo a mesma aliança, é tudo então o mesmo evangelho. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E você precisa compreender isso, querido. A salvação é por meio de Jesus, no Antigo Testamento e também agora.
No Antigo Testamento se cria no Jesus que viria, e hoje cremos no Jesus que já veio. Portanto, querido, a salvação é por meio da fé, e essa justiça é imputada sobre nós, e nós então temos paz com Deus. Não quer você também desfrutar da mesma justificação que teve o patriarca Abraão? Se é esse seu desejo, de que Deus lhe atribua a justiça em Cristo Jesus, ore comigo. Bom Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela aliança com Abraão e pela aliança eterna. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho eterno, que tem o mesmo significado, a boa nova da salvação de Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e eternamente, em nome de Jesus. Amém.